Hola Nora, ¿cómo estás? Boa tarde ou bom dia. Boa tarde. Ahí está Flavio. Bien, hola Flavio. Y Hola. creo que Sonia todavía no se ha unido, ¿no? Acá llegó Sonia. Bueno, son 12:30 recién, si les parece, esperamos 3, 4 minutos para empezar porque me parece bien, ¿no? Olá, boa tarde, peço desculpa. Sonia, ¿querés probar sonido? Flavio, ¿quieren probar sonido? A ver si Olá. se escucha bien. Olá, Olá a todos. Não me estão a olá ouvir? a todos, boa tarde. Sim, Sónia, não estou a ouvir. olá a todos. Olá, boa Sonia, tarde. Não me estão a ouvir? no. A ver, Boa tarde. Boa tarde. ahí sí. Pronto, então é sem fones. Só Ah, um minuto. Deixa-me ok. buscar. E agora? Olá, boa tarde. Sim, não? Perfecto. Sí, perfecto. Pronto, é que assim acho que fica melhor. Melhorou. Bien. Flavio, creo que a vos se te escucha correcto, ¿no? Não sei se me estão a ouvir bem ou não. Eu vou Sí, fazer uma perfecto también. Posso Bien. só testar a partilha de ecrã, só para ver se está a funcionar. Está bem? Eu tinha que... Ui, tenho estas janelas. Aqui. E agora para sair. Okay. Tá. Cecília, uma pergunta. Nós conseguimos ver as pessoas que estão na sala como participantes? Os nomes que eu estou a ver aqui, Laura, Fernando, Mário, é equipa técnica ou é participantes? No te entendí la pregunta, Flavio. A equipa, eu sou Laura, equipa técnica. Olá, Laura. E já temos, parece-me, um participante. Olá, boa tarde. Eu sou o Helpdesk, sou a Ana do Helpdesk. Vocês não vão poder ver o rosto, boa tarde a todos. Não conseguem ver o rosto dos participantes. Eles só estão presentes, mas sem vídeo ligado. Respondi à sua questão? Era para tentar perceber quantas pessoas é que estavam na sala, mais ou menos. Estão 9 ao todo. Ok, obrigado. Qualquer coisa, podem contactar-me pelo chat para Helpdesk e eu terei todo o gosto em responder às vossas questões. Está bem? Boa sessão. Obrigado. Com licença. Ayer, Flavio, los participantes se fueron sumando lentamente, por eso decía de esperar 5 minutos, porque en las charlas de ayer fue igual. Vale. Y muchos están entrando, me explicaba Raquel del CLAD, muchos participantes están ingresando a ver las conferencias grabadas. Como se graba el panel, ingresan posteriormente. Así que Flávio, tengan en cuenta eso. Flávio, estás 2 vezes. Tem que ser que é para conseguir gerir o computador. Eu estou a gerir a informação através do computador. Ok. Pronto. Certo. É por isso que parece que tenho um problema de pescoço. Estou sempre a olhar para o lado, que é o computador.
Tentar fechar as janelas que já não estão fechadas. Sonia, cuando tú decidas, se puede comenzar. Cuando ustedes quieran, ¿eh? Por nós, estamos prontos. Podemos? Ok, cuando... Muito bem. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada por estarem connosco. O meu nome é Sónia Paixão e vou fazer a moderação do nosso painel. Em primeiro lugar, gostava de vos falar um bocadinho sobre o tema que nos traz hoje a este painel e desde já agradecer a escolha da Sala 10, de terem aceito o nosso convite para estarem connosco na Sala 10. Dizer-vos que as políticas públicas na área da juventude caracterizam-se pela sua transversalidade, no sentido de assegurar coerência entre as diversas políticas e programas e ainda a articulação intersetorial. É fundamental para que isto aconteça que existam instrumentos específicos de gestão que orientem o desenho, a execução e a avaliação de medidas nas áreas estratégicas. O presente painel tem como objetivo explorar instrumentos de gestão, acompanhamento e avaliação ao nível local, ao nível nacional e internacional, no contexto ibero-americano e que integram uma perspectiva de transversalidade, inclusão, participação e transparência. Este painel será composto por 3 apresentações. Uma primeira apresentação, em que será feita a análise de políticas locais de juventude, nomeadamente dos planos municipais de juventude, e aqui com especial enfoque ao caso do Porto como uma boa prática. Em seguida, apresentaremos, e serei eu própria a apresentar, os Planos Nacionais de Juventude da Ibero-América e o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o caso que vos vou apresentar é o caso português. A terceira apresentação será sobre ferramentas de acompanhamento e avaliação da Declaração Lisboa +21, Juventude e ODS. Começo por vos apresentar quem vai intervir neste painel. Já perceberam que eu serei uma dessas pessoas. O meu nome é Sónia Paixão, como já vos disse, sou licenciada em Direito, tenho uma pós-graduação em Gestão Autárquica, trabalhei cerca de 20 anos em câmaras municipais, frequento o mestrado de Administração Pública e estou desde 2018 como vice-presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Tenho sobre a minha responsabilidade várias áreas, gosto de todas elas, tenho um especial carinho e atenção à área da juventude, que é uma área que tenho mais recentemente, desde fevereiro, e que tenho tido grande afinco em poder também deixar um contributo nesta área. Dizer-vos que o nosso Instituto tem por missão a implementação das políticas públicas na área do desporto e da juventude. Políticas estas que naturalmente são exercidas com os nossos parceiros na área do desporto, as federações desportivas, os clubes, na área da juventude, as estruturas representativas do associativismo juvenil e outras entidades, e um papel muito importante, quer numa área, quer na outra, das autarquias locais, das câmaras, dos municípios, um papel muito, muito, muito importante. Eu já me apresentei e agora vou passar a palavra ao Flávio para também se apresentar e em seguida à Nora. Força, Flávio. Obrigado, Sónia. Boa tarde a todos e bem-vindos a Lisboa.
estou a falar do Porto e estamos um bocadinho espalhados pelo planeta ibero-americano, mas vamos pensar que estamos todos em Lisboa e que está um dia solarengo e que está tudo bem e vai correr tudo bem. Meu nome é Flávio Ramos, trabalho na Câmara Municipal do Porto, sou técnico de juventude. Comecei a trabalhar na área da juventude em 2015 e tenho-me apaixonado por esta área das políticas de juventude, da participação jovem ou da participação democrática. Tenho 2 filhas que também me puxam muito para a parte da igualdade de género e gosto de tentar cruzar estas agendas e as agendas internacionais como os ODS com as políticas de juventude. E em termos de formação venho da parte das relações internacionais e ciência política. Pronto, e estou aqui também para tentar aprender um bocadinho com vocês, partilhar a nossa experiência e ver como é que podemos usar as políticas de juventude como um laboratório de modernização administrativa. Nora, passo-te a bola a ti. Obrigada, Flávio. O meu nome é Nora Kiss e eu neste momento trabalho como técnica especialista no gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Quando apresentámos a proposta deste painel, ainda estava no Instituto Português do Desporto e da Juventude a trabalhar como assessora do Conselho Diretivo. Entretanto mudei de funções, mas não mudei de paixão por esta área que é a juventude. Eu trabalho na área da juventude já há alguns anos e também conjuguei essa área com as relações internacionais. E hoje trago o tema de Lisboa mais 21 também porque tive a oportunidade de trabalhar no Secretariado Executivo da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude e Fórum da Juventude Lisboa mais 21, que teve lugar em Lisboa em 2019. Antes disso, fui trabalhar e fiz parte do movimento associativo juvenil na área da igualdade de género. E assim partilho com o Flávio também esta outra paixão que é a igualdade e a inclusão. Eu penso que é isso. Sou licenciada em Ciência Política e trago hoje esta perspectiva também de gestão aqui e acompanhamento de políticas públicas. Muito bem. Flávio, acho que tens uma partida para nós, certo? Uma dinâmica para fazer já connosco. É exatamente isso, ou seja, estamos aqui a falar que somos da área da juventude e acreditamos em participação democrática. Nós já vamos pelo menos no segundo dia e meio deste grande encontro e queremos tentar passar esta questão da participação à prática. Ou seja, nós temos aqui na nossa sala um bate-papo, um mural de conversa, que é para ser utilizado por toda a gente. Nós já nos apresentamos e agora queremos conhecer quem é que vocês são. Vocês no bate-papo podem encontrar um link para o Mentimeter, onde nós convidamos vocês a entrarem. Podem entrar com o browser do computador ou através do vosso telemóvel. E eu vou tentar partilhar aqui a tela do meu computador para vocês verem quem é que está connosco hoje. Só um segundo. Portanto, vocês podem no bate-papo encontrar o link de acesso ou através do telemóvel podem abrir um browser ou de computador e escrever www.menti.com. Que é o acesso para o Mentimeter. Vão entrar no Mentimeter, se forem através do browser, podem pôr o código 6452314. Vocês estão a ver aqui no topo do ecrã. E tínhamos uma primeira pergunta. Nós vimos então de Lisboa e do Porto, de onde é que vocês vêm? E gostávamos que vocês escrevessem a vossa cidade e o país, ou podem pôr só a cidade ou só o país, mas para tentar perceber quem é que está na sala. Fica aqui o desafio, disseram-nos que estava pelo menos uma pessoa, portanto, pelo menos uma resposta, nós estamos a contar receber. Muito bem, Flávio. Bora lá todos a participar, por favor. E, Flávio, acho que vais continuar tu no uso da palavra, porque começamos pela apresentação da tua experiência, do teu trabalho e da dimensão local, vamos evoluindo para a dimensão nacional e depois para a dimensão internacional. Portanto, Flávio, desculpa. Continua. Nós vamos ter aqui 3 perguntas nesta inicial. A primeira é a cidade de onde vocês vêm. Gostávamos que vocês fossem respondendo. Já temos aqui a primeira, ok, Buenos Aires, Argentina. Portanto, já temos aqui uma medalha para os nossos colegas da Argentina.
Fica aqui o desafio para vocês irem respondendo. Quando nós tivermos aqui pelo menos 10 respostas, foi o que nos disseram que estava na sala, nós vamos passar para o segundo round. Nós temos 3 perguntas para vos fazer. Por uma questão de gestão de tempo, eu se calhar começava com a minha apresentação e depois tento variar as perguntas, está bem? Eu disse que estava a trabalhar então na Câmara Municipal do Porto. O Porto é a segunda cidade do país, ou seja, quando as pessoas saem de Lisboa é para o Porto que querem vir passar o fim de semana, e toda a gente trabalha em Lisboa, gostava mesmo de trabalhar no Porto, que eu sei isso. E nós estamos aqui na Câmara do Porto a fazer um projeto que esperemos que venha a ser inspirador, que é a construção de uma nova estratégia da juventude. Em termos de políticas de juventude, o Porto foi uma cidade pioneira em Portugal. Em 2000, portanto há 20 anos atrás, criou o Conselho Municipal da Juventude e foi se calhar o primeiro marco em termos de construção de políticas de juventude da cidade do Porto. Estamos agora a celebrar 20 anos de Conselho Municipal da Juventude e em 2009 o Porto foi a primeira cidade portuguesa a apresentar um plano municipal de juventude, ou seja, um documento que servia de base para tudo que são as políticas e programas de juventude. Na altura não havia nenhum em Portugal, portanto tentou ir buscar referências externas, uma delas foi Barcelona. Fez um trabalho que foi absolutamente pioneiro, foi feito em parceria com o Conselho Municipal da Juventude, em parceria com plataformas de juventude nacionais, como a Federação Nacional das Associações Juvenis, e representou realmente um marco para todos os planos municipais que se vieram a seguir. Este primeiro plano foi apresentado em 2009. Em 2011 apresentaram uma segunda versão, portanto uma atualização deste primeiro plano, e desde o início que ele foi estabelecendo o que eram aqui alguns princípios de políticas de juventude, que deveriam ser participativas, deviam ser colaborativas, deviam apontar para a cocriação e deviam tentar também responder ao que são necessidades e aspirações de jovens. A questão, por exemplo, da habitação, que depois vai cruzando com políticas de cidade, a questão da demografia, se nós realmente, pelo menos a nível europeu, estamos a envelhecer, se temos aqui planos estratégicos para as cidades e onde é que os jovens são realmente uma oportunidade e agentes de mudança e um recurso estratégico para as comunidades. O Porto fez depois um terceiro plano municipal da juventude em 2017, que é talvez o documento mais profundo em termos de que são políticas de juventude assentes em evidências e conhecimento, pelo menos a nível local e em Portugal. E em 2020, porque está a aspirar então o prazo de vida do plano 3.0, a senhora vereadora Catarina Araújo decidiu lançar a Estratégia da Juventude 4.0. Desde logo tem aqui uma diferença em termos de nome, estamos a deixar um bocadinho para trás a questão do plano municipal e a assumir o nome de Estratégia da Juventude, para lhe dar se calhar um cariz mais fácil de entender, que realmente isto pretende é apresentar uma visão e um chão comum para as políticas e programas de juventude para o futuro. Nós, em termos da construção da estratégia, queríamos tentar cruzar um bocadinho isto com o que é esta oportunidade de modernização administrativa. Ou podemos também chamar isto de inovação pública. Como é que realmente estamos a fazer políticas e programas que vão de encontro ao nosso público, sejam os jovens, sejam os parceiros da comunidade, porque os jovens, além de serem um público e um ator, andam em escolas, estão em clubes, estão em associações juvenis, vão tocando com mais temas, e é esta questão que a Sónia falou um bocadinho, da transversalidade, ou seja, quando se fala de juventude fala-se de habitação, de mobilidade, de empregabilidade, de saúde mental, de saúde reprodutiva, e que tudo isto se calhar vai invocar um bocadinho na questão que é o acesso a direitos, o respeito pelos direitos humanos, que é um bocadinho o que a Nora também vai falar quando falar de Lisboa mais 21, esta questão do respeito pelos direitos, a participação democrática e a sustentabilidade. Nós, em termos da construção da estratégia, tentamos então pegar o que são as aprendizagens dos últimos 20 anos da Câmara do Porto e tentar cumprir com o que foi o espírito de todas as estratégias, que é tentarem sempre acrescentar algo novo. Ver esta questão da aposta do Porto nas políticas de juventude como um processo de melhoria continuado ao longo do tempo. Então o que fizemos foi tentar seguir estes princípios de participação democrática, de construir políticas assentes em evidências e conhecimento, consistentes com boas práticas internacionais, que tentem ser multiníveis, que tentem ser transversais, que garantam acesso a direitos, que assegurem a igualdade de género, e outras questões que vão puxar um bocadinho mais para a governança. Nós fomos acompanhando nomeadamente o trabalho da OCDE, e que lançaram há pouco tempo o relatório de justiça intergeracional, e destacam claramente estas questões da governança, de
prestação de contas, de transparência, de um governo aberto, por assim dizer, da avaliação. Nós estamos a tentar fundir isso tudo no processo de construção da estratégia da juventude do Porto 4.0. Ou seja, estamos a perguntar a nós próprios se a juventude pode ser um laboratório de inovação pública. Porque nós estamos a tentar falar com gerações que são um desafio porque são nativos digitais, porque se calhar querem respostas mais rápidas, porque se calhar também fazem parte da nossa sociedade, porque se calhar têm menos confiança nas instituições democráticas, ou se calhar têm novas formas de participação que não são descodificadas totalmente por nós. Têm ativismo digital, têm causas, nomeadamente esta questão das greves à sexta-feira para salvar o planeta. Nós estamos a conseguir incluí-los, chamá-los a jogo, sentar-nos todos à mesma mesa. É isto que nós estamos a tentar descobrir com a construção do plano. Estamos, sobretudo, a tentar criar uma caixa de perguntas para melhorar a qualidade das nossas perguntas. Nós, em termos do plano, nós continuamos só aqui com Buenos Aires. Não sei se mais alguém vai responder aqui ao momento limite. De qualquer forma, a primeira pergunta já fica desbloqueada, portanto eu vou ver se consigo passar aqui para a segunda. E fica o convite de vocês preencherem a segunda pergunta. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, eram 3 prioridades para a modernização administrativa, que é para ver se nós na juventude também estamos a tentar cumprir com estas questões. Nós, em termos da construção do plano, começamos a trabalhar isto em janeiro, portanto não havia Covid, pelo menos aqui na Europa, já só ouvia-se falar de alguma coisa na Ásia, mas nós achamos que se calhar não nos ia impactar desta forma. Portanto, tínhamos um plano perfeito para ser feito até outubro, que tinha muitas inovações, muitas novidades, muitos momentos de contacto. E depois, em fevereiro, começamos a perceber que tinha o Covid, em março chegou cá e fomos todos para teletrabalho e temos estado a tentar manter o plano original, mas adaptando o que é que são prazos, adaptando esta questão que nos abateu a todos, que é a digitalização e o teletrabalho, mas também esta questão da participação digital, o trabalho digital com jovens. Mas pusemos basicamente o nosso roteiro à prova, portanto mandamos para uma série de revisão de pares que incluía nomeadamente o IPDJ em Portugal, mas também organizações como a Fórum Europeu da Juventude, ou a OCDE. Eles validaram, apresentamos isto ao Conselho Municipal da Juventude, foi aprovado por unanimidade, tivemos 55 organizações presentes na reunião, e estamos a tentar ver se realmente esta construção é também uma forma de corresponsabilizar as organizações de juventude, pensar o que é que podem ser os conselhos municipais de juventude, se eles percebem que se calhar não tem que se estar a representar só a eles, mas também aos outros jovens da cidade do Porto, e como é que se faz isso, e se eles também fazem perguntas, nos fazem a nós, e vamos fazendo então melhores perguntas ao longo do tempo. Nós fomos adiando algumas atividades, mas basicamente entre janeiro e esta altura já Covid, dividimos o programa em 4 grandes pacotes de trabalho, que é a questão da análise, ou seja, fazer aqui algum mapeamento das nossas realidades, fazer diagnóstico do Conselho Municipal, diagnóstico da Divisão Municipal da Juventude, o diagnóstico das políticas de juventude do Porto. Isto foi feito numa atividade com jovens e com técnicos de diferentes serviços da Câmara. Fizemos um pacote de trabalho que era a capacitação, porque acreditamos que para responsabilizar as pessoas, primeiro temos que dar os recursos, portanto estamos a acompanhar a construção da estratégia com uma série de atividades de capacitação sobre o que é trabalho com jovens, o que é aprendizagem não formal, partilha de boas práticas entre câmaras municipais, ou seja, alargando um bocadinho o leque para fora do Porto. Estamos a fazer atividades simplesmente para competências de cidadania, pessoais, sociais, trabalho em equipa, análise crítica da informação. Vamos agora iniciar uma formação de Design Thinking para o universo municipal, para organizações do Conselho Municipal de Juventude, Design Thinking e Design de Serviços. Criamos um pacote de trabalho de informação, porque acreditamos que o processo tem que ser transparente, prestar contas, mas que os jovens só vão participar se souberem que ele existe. Portanto, nós estamos aqui numa época de ultra-informação e desinformação, a tentar passar a informação que nós precisamos que passe para os jovens, sobretudo para agarrarem as oportunidades. E momentos de participação. Eu acho que já devo ter esgotado o meu tempo, mas em termos de participação, fizemos focus group a semana passada, para a Semana de Educação Global. Vamos para o mês que vem começar um ciclo de diálogo jovem que vai envolver 360 jovens e técnicos e decisores ao longo de 9 atividades, e é esse ciclo que vai definir o que é a próxima estratégia, ou seja, qual é o conceito de juventude para o Porto, a abordagem à juventude, se os jovens são um problema ou uma oportunidade, quais são os valores que devem nortear a estratégia 4.0, qual é a visão, onde é que nós queremos chegar ou por onde é que queremos ir,
Quais são os Objetivos de Juventude do Porto? E aqui queremos fundir 5 realidades: os ODS, os Objetivos de Juventude da União Europeia, as prioridades da Comissão Europeia, o Plano Nacional para a Juventude e as prioridades políticas da Câmara Municipal do Porto. Vamos pôr todos em cima da mesa e os jovens vão dizer o que é mais importante para eles e a partir daí vamos priorizar o que são os Objetivos de Juventude do Porto, que ficam automaticamente indexados às outras agendas. E depois vamos fazer uma terceira ronda para tentar criar um plano de ação. Okay? Se queremos concretizar estes objetivos nos próximos anos, o que é preciso? Quais são os mecanismos de participação, recursos para apoiar o trabalho com jovens, recursos para apoiar as organizações de juventude, plano de informação jovem, e como é que fazemos a avaliação e a prestação de contas de tudo isto? Nós estamos então a tentar trabalhar estas questões que para nós são de modernização administrativa, ou seja, como é que nós estamos a assegurar esta questão de planeamento, prestação de contas, de inclusão, de processos democráticos, de avaliação, e estamos sobretudo a continuar a fazer perguntas ao longo do processo, tentando ver isto como um ciclo de melhoria contínua. Ainda não temos respostas, não temos soluções. Eu vou só partilhar aqui o link, se vocês depois quiserem saber mais sobre a estratégia da Juventude do Porto, basta escrever #YouthAPorto, ou podem vir à Câmara do Porto, cm-porto.pt/juventude, onde encontrar a estratégia. Ainda está com pouca informação, mas há de crescer um bocadinho aqui. O objetivo é tentar apresentar a estratégia em abril de 2021. E, entretanto, eu sei que a Cecília está-nos a ajudar aqui, portanto ia passar para a terceira pergunta, que é uma expectativa. O que é que gostariam que fosse estes 90 minutos? Eu gostaria muito que os participantes respondessem igualmente em Twitter. E com isto, se calhar, passo a bola de volta para a Sónia. Pode ser? E eu apanho a tua bola, Flávio, do Porto para Lisboa e passamos da dimensão local, da dimensão do município, da dimensão municipal para a dimensão nacional. E aqui cabe-me a mim o privilégio enorme de vos apresentar o Plano Nacional para a Juventude. Acreditem que é mesmo um privilégio poder-vos apresentar o nosso plano e como é que chegamos até ele, porque é a primeira vez que Portugal tem um Plano Nacional para a Juventude. Este plano fez o seu caminho de construção e tem um período de vigência de 2018 a 2021 e é um instrumento político que visa a transversalidade das políticas da juventude e o reforço da proteção especial dos direitos das pessoas jovens, conforme está previsto na nossa lei maior, que é a Constituição da República Portuguesa, no artigo 70, no número 1, que é o artigo dos direitos dos jovens. E, portanto, é com enorme orgulho e satisfação que faço esta partilha de conhecimento convosco. Eu não estive na gênese deste processo, já o apanhei desenvolvido, agora compete-me acompanhar a execução das medidas, mas já tenho aqui muita informação também para poder partilhar convosco. E desde logo dizer-vos que este Plano Nacional para a Juventude resultou de um trabalho prévio e que exigiu a abordagem do setor da juventude em diferentes contextos, com a utilização também de diferentes metodologias, como vou partilhar convosco, e o envolvimento de entidades distintas, com âmbitos diferenciados, possibilitando vários mecanismos de recolha de informação e de auscultação aos principais agentes do setor da juventude em Portugal. Vou partilhar como é que fizemos isto. Foi através de 4 mecanismos. Eu começava por vos referir o primeiro, foi através de focos grupo que foram realizados com jovens dirigentes de associações juvenis ou estudantis, também com técnicos de juventude, com investigadores da área, com técnicos das autarquias, em que nestas sessões de discussão de grupo conseguiu-se criar oportunidades para que diferentes classes profissionais, por assim dizer, dessem voz aos jovens na sua pluralidade, na diversidade, mas também na sua unidade e no sentimento de pertença geracional que caracteriza, como nós sabemos, a juventude. O mote para o desenvolvimento destas sessões foram organizadas, conforme eu estava a dizer, por estes 6 grupos distintos. E houve um guião que orientava este trabalho e este envolvimento dos diferentes intervenientes. Depois foi realizada outra metodologia, foi a realização de um Fórum da Juventude. Ocorreu no último trimestre de 2017 e no qual marcaram presença 52 jovens e que discutiram e apresentaram desafios e soluções em diversas áreas da juventude.
dinamizou-se um espaço não formal para consulta dos jovens sobre 10 possíveis áreas do Plano Nacional para a Juventude. Foram estas o emprego e o empreendedorismo, a criatividade e a cultura, a paz e a segurança, a habitação, o ambiente e o desenvolvimento sustentável, a educação e a formação, a saúde e bem-estar, a participação cívica e cidadania, direitos humanos, igualdade de oportunidades e não discriminação, e, por último, a área, a mobilidade internacional e nacional. Os participantes refletiram sobre estes temas, debateram os desafios e os potenciais soluções, investigaram e clarificaram conceitos e relações causais, bem como apresentaram um conjunto de propostas. E este é o ponto que eu gostava de destacar deste Fórum da Juventude, que teve lugar durante 2 dias, ainda neste período de concepção. Depois, outra metodologia foi a aplicação de um questionário online a todos os jovens do país. Foi elaborado aqui pelo IPDJ, este questionário que continha questões de caracterização social, continha as áreas mais importantes para os jovens e pedia-lhes que graduassem de 1 a 5 e pedia-lhes também a seleção de 3 áreas prioritárias e a respectiva justificação. A indicação de 3 propostas de políticas para a juventude e também aqui com a graduação de 1 a 5, bem como iniciativas, projetos e programas para o setor e o envolvimento em atividades de cidadania e participação. A disseminação deste questionário contemplou uma estratégia multicanal, como devem imaginar, tendo a primazia sido dirigida às tecnologias de comunicação digital. Foi implementada tendo como público-alvo os jovens dos 15 aos 30 anos. Também auscultámos as plataformas representativas das organizações de juventude, as associações juvenis, as federações das associações juvenis, as federações académicas, as associações estudantis, instituições de ensino, educadores, autarquias, parceiros sociais, a opinion leaders, órgãos de comunicação social nacionais e regionais e a opinião pública no modo geral. Ou seja, tentámos ter a máxima abrangência neste método que foi realizado. Depois, outra metodologia foi, como é óbvio, a auscultação aos municípios, sobretudo para nos identificarem a importância e a prioridade que dão à área da juventude. E aqui também fizemos um conjunto de questões aos municípios, replicando algumas das que estavam já no questionário que tínhamos aplicado aos jovens, por forma a ter aqui uma dimensão municipal das políticas que eram levadas a cabo pelos municípios. Desta forma, conseguimos ter um documento estruturado, com diferentes abordagens às políticas de juventude e a partir dos quais foram criadas 2 grandes dimensões que integraram cada uma delas as áreas trabalhadas e analisadas ao longo do processo de recolha de informação e auscultação. Foram elas a dimensão dos domínios-chave e que integrou as áreas da educação formal e não formal, o emprego, a habitação e da saúde, e com estes domínios-chave foram os considerados os mais importantes e as mais prioritárias e consensuais para os jovens e pelas entidades inquiridas. À dimensão temas-chave estão associadas outras áreas, como o ambiente e desenvolvimento sustentável, a governação e participação e da igualdade e inclusão social, que, embora consideradas de grande importância e prioridade, distinguem-se das outras por serem mais abrangentes e representarem áreas de intervenção mais transversais, envolvendo diversas áreas governativas na sua concretização. Portanto, tendo em consideração o empenho das diferentes áreas governativas da construção deste plano de ação setorial para a juventude, foi determinado dar destaque também às outras áreas relevantes, correspondendo então a planos setoriais que tinham sido delineados e que convinha integrar e fazerem parte. Por exemplo, a administração interna, a agricultura, florestas e desenvolvimento rural, cultura, defesa, desporto, justiça e mar. Por isso, o Plano Nacional para a Juventude está organizado por domínios-chave, temas-chave e planos de ação setoriais, bem como por prioridades e objetivos estratégicos que lhes estão associados, e a cada objetivo estratégico, como vocês
sabem, em planeamento, correspondem a objetivos operacionais para os quais concorrem um conjunto de medidas e de indicadores, e é estes que vamos monitorizando. Estas medidas e orientadores estão orientados com metas anuais, os quais estão associados os respectivos orçamentos, bem como as áreas governativas que estão responsáveis pela sua execução. Estas entidades envolvidas na sua execução e as suas referências, agendas, estratégias ou planos para que concorrem. E também há uma relação com a Agenda 2030, com a indicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, está toda esta ligação e eu já partilho convosco aqui o link para o nosso plano, onde podem efetivamente fazer esta constatação. Efetivamente, o Plano Nacional para a Juventude constitui um plano para Portugal, para o mundo, e a sua elaboração teve em conta, e gostava de reforçar, os referenciais internacionais da Organização das Nações Unidas, designadamente a Agenda 2030, do Conselho da Europa, da União Europeia, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e do Organismo Internacional da Juventude para a Iberoamérica. Comprometidos com a Agenda 2030 e com os ODS, Portugal, e particularmente o IPDJ, refletiu no Plano Nacional para a Juventude a maioria dos ODS. Na sua construção, deu ênfase a este compromisso, é isto que tem também tornado diferenciador a nossa apresentação deste plano intersetorial. Devo-vos dizer que dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que constituem a Agenda 2030, apenas 2 não se enquadram no Plano Nacional para a Juventude. São eles o ODS 2, Erradicar a Fome, e o ODS 7, das Energias Renováveis e Acessíveis. Foram os únicos 2 que tiveram de fora do nosso plano, plano este que integra 247 medidas e todos os outros objetivos estão refletidos, apenas estes 2. Se calhar é um desafio para o próximo encontrarmos medidas para que também possam fazer parte. Em suma, também podemos aqui dizer neste processo que o Plano Nacional para a Juventude é um plano ambicioso, transversal a vários setores e organismos, mas muito detalhado e bem organizado por áreas e domínios, e isso tem se tornado mais fácil a sua concretização. Passando agora para os instrumentos e metodologias de acompanhamento, que eu acho que também considero que seja importante partilhar convosco, dizer-vos que o IPDJ, o Instituto do qual eu sou vice-presidente, como vos referi há pouco, é a entidade coordenadora deste plano e assumiu aqui a responsabilidade de monitorizar este mesmo documento estratégico. Dizer-vos que até à presente data o PNJ, eu vou dizendo o PNJ que é a sigla do Plano Nacional para a Juventude, para eu própria também não ser muito demorada, porque o nosso objetivo é ouvir-vos e ter aqui a vossa participação e a partilha das vossas experiências. Este documento já passou por 2 momentos avaliativos, no ano 2018 e do ano de 2019, em termos anuais, mas também fazemos uma avaliação semestral. Este processo de acompanhamento e monitorização imprime aqui uma gestão ativa e dinâmica na execução do plano, permitindo uma atuação atempada sempre que se verifiquem desvios e constrangimentos ao cumprimento dos indicadores e das medidas que estão definidas. Para fazer este acompanhamento, temos uma comissão de acompanhamento do plano, em que o IPDJ é quem preside. Está também connosco neste acompanhamento o Conselho Nacional da Juventude, a Federação Nacional das Associações Juvenis e também um elemento de reconhecido mérito na área da juventude, que é nomeado pelo nosso membro do Governo e que, no caso em concreto, é a doutora Magda Nico. Esta comissão de acompanhamento é quem produz depois os relatórios para nós apresentarmos à nossa tutela. Gostaria só de partilhar convosco ainda, aqui só em jeito de balanço. Não quero que o Flávio e a Nora me digam, me levantem a mão se eu já estiver a ser muito extensa, mas, por exemplo, 2018 o nosso plano de ação tinha 171 medidas, das quais 117 foram concluídas completamente.
Depois vou para 2018, para ser mais breve, e dizer-vos que em 2018 tínhamos 219 medidas inscritas no nosso plano de ação e nestas concluímos 196 medidas, obtivemos reporte de 196 medidas, sendo que 112 estão executadas completamente, 7 estavam parcialmente concluídas e 39 ainda estavam em curso. Gostava de terminar aqui esta minha ronda de apresentação mais profunda, partilhando convosco uma análise comparativa e evolutiva do nosso plano e também uma perspectiva de futuro, uma perspectiva para um plano cuja vigência termina em 2021 e que claramente temos que pensar na sua atualização. Diria que, em primeiro lugar, refleti convosco, como é óbvio, que este ano de vigência do plano, o 2020, era um ano de consolidação do funcionamento e da metodologia e que tudo estava e tem estado, ao fim e ao cabo, a correr dentro da melhor forma. Esperamos agora na fase final, quando formos fazer a avaliação, que a pandemia não tenha um forte impacto nas nossas medidas. Terá certamente algum, é inevitável pensarmos que não terá. Temos que ter consciência que sim, como em todas as áreas de governação. Basta o facto de muitas das medidas que estavam aqui introduzidas levavam a que tivesse que existir contacto direto com os jovens e isso não pôde ocorrer. Mas partilhar convosco que a experiência do primeiro ano, com a resolução de algumas dificuldades metodológicas identificadas na altura, com a possibilidade de aproximação do nosso trabalho com os pontos focais das áreas governativas, porque esta componente é determinante. Se estamos a falar de um plano intersetorial, convém que todas as áreas governativas estejam devidamente alinhadas e que os pontos focais se mantenham dentro aqui de alguma normalidade possível, para que as coisas acabam por não se perder e esta permanência dos interlocutores acaba por facilitar também o processo. Agora, temos plena consciência que há necessidade de limar arestas. Estamos confiantes que com a introdução, por exemplo, de uma plataforma informática que estamos neste momento a criar e praticamente a concluir, é uma plataforma informática que nos vai permitir ter todas as medidas lá inseridas, partilhar com as outras áreas governativas e a todo momento o reporte de informação estar à distância de um clique. Queremos que esta ferramenta vai ser muito importante para a eficácia, eficiência e qualidade do trabalho que todos os intervenientes neste plano. É óbvio que os números demonstram o grande compromisso do Governo com a área da juventude, na execução que partilhei convosco, e os relatórios de reporte ilustram precisamente isto e temos tido a oportunidade de partilhar em todos os fóruns em que estamos com o nosso setor, precisamente para que o compromisso seja cada vez maior. De mencionar que ainda gostava de partilhar convosco as oportunidades de melhoria. E as oportunidades de melhoria, eu elencaria o reforço do envolvimento setorial, incrementando aqui estratégias que visem o envolvimento e o comportamento sustentável e renovado dos setores, ou seja, meter mais medidas, fazer uma alternância e perspectivar o que é que de melhor se pode reajustar. Outra oportunidade é a promoção de momentos de reflexão e avaliação do Plano Nacional da Juventude através de fóruns nacionais, garantindo uma maior transversabilidade e comunicação do setor e envolvendo e auscultando as entidades próximas da juventude e o impacto, ao fim e ao cabo, também das nossas políticas de juventude. O reforço da comunicação e da divulgação das políticas, e eu aqui também aproveitava para vos desafiar a partilharem convosco os canais de comunicação que costumam levar a cabo para que as mensagens cheguem ao jovem comum que não está inserido no movimento associativo ou que ainda não está inserido no movimento associativo, mas que é um potencial.
Outro nosso aspecto que pretendemos melhorar é o acompanhamento e a recolha através da tal plataforma que estava a dizer, e outra é uma dimensão regional na execução do Plano Nacional para a Juventude. Dada a conhecida desigualdade regional, de vária índole, desde logo do ponto de vista demográfico, do ponto de vista das oportunidades em alguns casos, do ponto de vista financeiro também, e portanto aqui darmos esta dimensão creemos que é importante. Mesmo a terminar, eu pedia-vos que relativamente ao Plano Nacional para a Juventude português, que retivessem que este constitui o primeiro documento estratégico que sistematiza políticas, programas, iniciativas e projetos de e pela juventude, e cuja responsabilidade de execução compete a diferentes áreas governativas, exigindo a partilha de responsabilidades e de recursos de várias entidades de âmbito nacional, regional e local. Gostava que retivessem este nosso caminho, que nos ajudassem a perspectivar também o futuro, dizer-vos que foi um gosto partilhar desde já esta parte da apresentação convosco, mas o gosto será tanto maior quanto for o vosso envolvimento desse lado. Muito obrigada e agora creio que passo a palavra à Nora. Muito obrigada, Sónia. E agora aqui passando começando no contexto local, passando para nacional, agora eu vou passar para um contexto internacional e vou falar sobre a Lisboa mais 21, que é uma declaração e que é também um processo internacional, e analisar um pouco a própria declaração Lisboa mais 21 em termos de acompanhamento e avaliação face aos objetivos de desenvolvimento sustentável e concluir um pouco, tendo em conta aqui o nosso contexto ibero-americano, com uma breve análise ao Pacto Ibero-Americano de Juventude, do Organismo Internacional de Juventude para a Ibero-América. Então, Lisboa mais 21, chama-se Lisboa mais 21 porque Lisboa tem uma relação, digamos, íntima com a juventude ao nível internacional. Em 1998 teve lugar em Lisboa a primeira Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, que teve lugar 3 anos depois da aprovação do Programa Mundial de Ação para a Juventude. No âmbito desta primeira conferência, nasceu uma declaração, a Declaração de Lisboa, que no fundo definiu princípios de base e de ação para as políticas e programas de juventude ao nível global. Depois, 21 anos depois, já no século XXI, foi sendo cada vez mais urgente olhar novamente para a área da juventude e para o Programa Mundial de Ação da Juventude e definir novamente o que é que temos que alterar nas nossas práticas para ter políticas e programas de juventude que realmente coerentes com os tempos em que vivemos. A Conferência Mundial de Ministros que teve lugar em Lisboa juntou 100 delegações ao nível global, e essas delegações tiveram uma particularidade, é que cada delegação era composto não só por um ministro ou uma ministra ou representante do governo, mas também um jovem ou uma jovem que representar a juventude do seu país. Isto porquê? Porque a participação jovem na área da juventude é um dos princípios de base, ou seja, que as políticas de juventude realmente democráticas e realmente eficazes só podem e devem ser desenvolvidas em conjunto com a juventude. E toda a conferência e todo o processo teve a codecisão e a cogestão com a juventude na sua base.
o governo português organizou essa conferência em cogestão, digamos assim, com o Conselho Nacional de Juventude, e assim, desde logo, as ideias e as propostas da juventude foram sendo integradas desde raiz. A conferência também contou com o endosso de vários parceiros das Nações Unidas, o Gabinete da Enviada para a Juventude do Secretário-Geral das Nações Unidas, a Unesco, a Unicef, a OIT e a UNFPA. E com isto também ganhou desde logo uma grande ligação com a própria Agenda 2030, que é a grande agenda das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável, que vai até ao ano 2030 e que integra praticamente todas as áreas do desenvolvimento com objetivos que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Lisboa mais 21, no fundo, tem um papel relevante face à Agenda 2030, porque o que faz, o que foi acordado entre ministros e ministras e representantes juvenis, no fundo foi as formas específicas de implementação da Agenda 2030 no que diz respeito à juventude. A transversalização da juventude face ao desenvolvimento sustentável. E agora eu vou aqui partilhar um pouco aqui o meu ecrã, se conseguir. Desculpem por esta pausa. Para partilhar convosco aqui no portal do Instituto Português do Desporto e da Juventude os compromissos que compõem a Declaração Lisboa mais 21. Esta declaração foi o resultado deste evento de 2 dias, onde ministros, ministras e representantes juvenis debateram em conjunto os temas mais atuais, as megatendências do mundo, e que no final chegaram a estes compromissos esses que, por um lado, os governos e, por outro lado, também os movimentos associativos juvenis subscreveram e elencaram estas áreas que vêm no ecrã como principais para as políticas e programas de juventude. Temos aqui, por um lado, compromissos muito operacionais e, por outro lado, temos compromissos mais transversais. Os primeiros dois, no fundo, são os 2 compromissos que definem o próprio objetivo das políticas e programas de juventude, os objetivos macro, que é, por um lado, os direitos humanos e a democracia. No fundo, as políticas de juventude devem promover os direitos humanos das pessoas jovens e também o desenvolvimento sustentável. Lá está a ligação estreita com a Agenda 2030. E depois também existem outros compromissos transversais, como o número 3 e o número 7, que podem ver, que é a igualdade de género e inclusão, e o empoderamento e não discriminação com base na idade. E que é, por um lado, igualdade de género e inclusão é aquele compromisso de respeitar a diversidade e de elaborar políticas e programas que têm em conta as pessoas jovens na sua plena diversidade e na sua plena igualdade. Por outro lado, o número 7, o empoderamento e não discriminação com base na idade, é o objetivo de construir políticas públicas que são centradas na juventude e que têm em conta a juventude a par das pessoas das outras idades. No fundo,
estes critérios não são como disse o Flávio também logo de início, no início da sua intervenção, estes princípios não são só específicos para a juventude, são princípios no fundo da boa administração pública, e que nesta área específica o que acrescenta aqui é um mainstreaming da juventude em tudo o que é ação da administração pública. Agora, vou tentar passar para aqui para... Aqui vou partilhar convosco uma parte, não sei se estão a ver aqui a declaração. Sim, boa, obrigada, Flávio. Aqui partilho convosco este pequeno extrato daqui da própria declaração, que é o compromisso número 1, que aqui onde vem aqui em azul, no fundo os princípios aqui para o acompanhamento que devemos ter em conta no acompanhamento e avaliação das políticas públicas. No fundo, aqui define 5 fases para as políticas públicas: o planeamento, concepção, implementação, monitorização e análise, e define também 10 princípios que devem ser observados nestas 5 fases das políticas e programas de juventude. Como eu já referi, estes princípios não são todos unicamente específicos para a área da juventude, mas no fundo caracterizam a boa governação no que diz respeito a políticas e programas públicos na sua generalidade. Aqui não vou prolongar aqui muito mais essa fase aqui de leitura, mas gostaria só de partilhar convosco um resumo disto. Aqui no fundo, podemos resumir estes princípios elencados nos compromissos transversais da declaração em 3 áreas que são fundamentais para as políticas e programas de juventude face a Lisboa mais 21 e face à própria Agenda 2030, que é, por um lado, a questão dos direitos humanos, por outro, a sustentabilidade e, por terceiro, a participação. Os direitos humanos e a sustentabilidade são, no fundo, objetivos das políticas públicas de juventude, e a participação é o modus operandi do nosso dia a dia, como o Flávio e a Sónia também já partilharam, tanto na construção dos planos municipais como nos planos nacionais. A participação jovem no processo é fundamental. Eu não sei como é que eu estou de tempo, também não quero aqui estou bem ainda, obrigada. Ainda dá 5 minutos. Boa, obrigada. Então, agora queria passar aqui para a questão do contexto ibero-americano, porque no contexto ibero-americano temos um ótimo exemplo para uma ferramenta internacional que, no fundo, está quase 100%, não é 100%, mas está na sua base alinhado com Lisboa mais 21, que é o Pacto de Juventude. O Pacto Ibero-Americano de Juventude é um pacto no âmbito do Organismo Internacional de Juventude para a Ibero-América, que é uma organização regional e que tem 21 países membros, e destes 21 países, 17 estiveram na Conferência Lisboa mais 21 e pronto, participaram na construção da declaração e aclamaram a declaração no final.
Uma especificidade do contexto ibero-americano relativamente aos grandes princípios da Declaração Lisboa mais 21 é que um dos únicos instrumentos internacionais de direitos humanos das pessoas jovens é a Convenção Ibero-Americana dos Direitos da Juventude, que é que tem como que o Pacto Ibero-Americano de Juventude baseia-se nesta ferramenta, assim desde logo, melhor que qualquer outra ferramenta internacional, alinha-se com a agenda dos direitos humanos e a agenda específica dos direitos humanos na área da juventude. E o próprio Pacto também constrói sobre a Agenda 2030, ou seja, logo desde já tem este alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Existe um grande alinhamento também entre os acordos do Pacto e os compromissos da Declaração de Lisboa mais 21, e praticamente só na área da saúde, onde o Pacto foca-se unicamente na saúde sexual e reprodutiva, e a Declaração Lisboa mais 21 é mais abrangente porque inclui questões de segurança social e de inclusão de todas as pessoas jovens. É só neste ponto é que existe uma divergência entre o Pacto e a Declaração Lisboa mais 21. No fundo, a participação, o empoderamento está também na base deste pacto, ou seja, temos aqui um instrumento que à partida alinha-se com este mais novo compromisso internacional na área das políticas públicas políticas e programas de juventude. E pronto, não querendo tomar mais do vosso tempo, também para deixar aqui espaço para eventuais perguntas, pronto, aproveitava só também para continuar com a publicidade, não é essa, publicidade institucional. Espera aí. Partilhar convosco a página do Centro de Juventude de Lisboa, do Instituto Português do Desporto e da Juventude, onde poderão encontrar mais informação sobre a Declaração de Lisboa e mais 21 e uma publicação digital sobre políticas e programas de juventude numa perspectiva global. Obrigada. Bem, obrigada Nora, obrigada Flávio. E agora íamos partilhar um pouco, tentar perceber as respostas. Flávio, já temos alguma informação? Eu já percebi que o erro inicial foi meu. Em vez de mandar para vocês o link, mandei para o helpdesk, que entretanto avisou-me que tinha sido ele a receber o link. Portanto, eu estou a partilhar novamente o primeiro link, se alguém quiser completar. E vou tentar partilhar aqui outra vez, vamos acompanhar isto. Ele agora já está desbloqueado, portanto, se vocês entrarem no link, vocês conseguem ver as 3 perguntas iniciais. Eu, entretanto, já disse que vinha do Porto e alguém vem de Lisboa, portanto, já crescemos aqui para 3, mas se mais alguém que estiver na sala quiser responder agora, é só aderir ao link, pode ir pelo link que está no mural do bate-papo, ou então através de um browser, seja no computador ou no telemóvel, escrever www.menti.com e pôr o código que está no topo do ecrã. 6452314. Então a primeira pergunta era tentar perceber quem é que estava hoje connosco. E estamos aqui com um painel pelo menos ibero-americano, que vai aqui desde o Porto até à Terra de Magalhães, que saiu aqui de Portugal, que é a Argentina. E estávamos a tentar perceber o que é que se pode fazer para modernizar a administração pública, para inovar, para promover a inovação pública. Então aqui a ideia era pegar em 3 ideias vossas, algo que seja prioritário. Estamos a falar desta questão de ter serviços mais digitais ou menos burocráticos, ou melhorar esta questão da comunicação, que a Sónia também acabou por falar. Como é que estamos a comunicar com os nossos cidadãos? Se temos mecanismos de governança, de avaliação, de prestação de contas,
E todos nós fomos falando um bocadinho sobre esta questão e também sobre esta questão de aproveitar políticas transversais, que pode ser traduzido por trabalho em rede, colaboração, e também políticas multiníveis e que estejam a acompanhar o que é que são as agendas e que estejam a garantir o que é que são acesso a direitos, o respeito pelos direitos humanos e pela dignidade da pessoa humana. E depois a última questão que tínhamos neste primeiro quadro era se vocês tinham expectativas. E isto ia nos ajudar a nós também a perceber se realmente estamos a ir de encontro às expectativas. A ideia aqui era se vocês quisessem pegar na expectativa, escrever num papel ou no vosso computador, para depois podermos confirmar no final se realmente fomos de encontro. E nós tínhamos este primeiro quadro, mas eu ia já passar o segundo. Nós não tivemos mais respostas e pelo menos a primeira há de responder aqui outra vez à segunda. Portanto, eu vou pôr outra vez no mural, deixem-me ver se eu consigo chegar até lá. Interromper o compartilhamento e ia-vos convidar a preencher então este segundo Mentimeter. Está bem? Ele está no bate-papo, vocês só têm que entrar no bate-papo, clicar no link e em princípio abre um browser, ou então vai ser a mesma lógica, dá um bocado. É tentar ir ao... Agora vou ter que sair aqui, desculpem lá. E para entrar no segundo... Podem entrar também no Menti, www.menti.com e vamos então aqui para o segundo Mentimeter, que era, acabando estas apresentações, que nós estamos a falar um bocadinho de como é que nós perspectivamos a juventude, ok? Vocês já estão a entrar, já estão a responder, este foi excelente, já temos uma resposta quando entramos. Se as cidades de onde vocês vêm, em princípio toda a gente está numa cidade, mesmo que trabalhe com uma organização governamental ou internacional, se as vossas cidades têm um plano municipal de juventude. Pode-se chamar plano municipal em Portugal, neste momento estamos a falar de estratégias, há quem chame cartas, há quem chame de outros nomes, mas se existe algum tipo de documento que guie as políticas de juventude. E a questão aqui era se tem, se não tem, se não sabemos, ou se não sei, mas eu vou tratar disso. Porque muitas vezes nós estamos a pedir que os jovens sejam agentes de mudança e estamos a tentar fazer também alguns milagres na área da juventude, mas depois técnicos, decisores também assumem esta responsabilidade de serem agentes de mudança. Portanto, não tem, mas eu vou tratar disso, porque eu tenho algum poder de influência ou decisão, portanto, se ainda não temos, vamos ter. Ou esta questão do não sei, que nos ajuda se calhar a perceber se estamos a comunicar bem, se estamos a informar bem, se a mensagem está a passar. Nós estamos a contar com mais algumas respostas para estimular aqui um bocadinho a discussão. Se temos um Plano Nacional de Juventude, eu fiquei mesmo orgulhoso quando Portugal apresentou, salvo erro em 2018, o Plano Nacional, porque tinha tido uma trabalheira a fazer um plano municipal e não tinha grandes referências onde é que eu podia assentar. Portanto, agora estou muito mais confortável a fazer a estratégia da Juventude 4.0 porque tenho um ponto de partida que é o Plano Nacional para a Juventude. E estou super excitado com esta ideia de que ele acaba em 2021, portanto vamos começar a trabalhar no segundo. E isto abre sempre possibilidades. Há muita coisa interessante a acontecer ao nível da juventude, novas estratégias do Conselho da Europa, da União Europeia, o Plano Nacional para a Juventude, a Agenda das Nações Unidas, a Juventude 2030, os ODS, a Declaração Lisboa mais 21. Exatamente. Podemos ir por aí. Ou seja, temos plano, há pelo menos um país que tem. Eu espero que seja a Argentina, está bem? Que a Nora e a Sónia não estão aqui a inquinar as respostas. E uma vez mais era a mesma lógica. Se não sei, então há alguma coisa que nós temos que melhorar ao nível de informação. Se não sei, mas isto parece uma coisa interessante, como é que a seguir este seminário eu vou mandar um e-mail a alguém, ou escrever uma carta, ou um SMS, para começarmos a trabalhar nisto? Como é que nós melhoramos as políticas de juventude e vemos esta questão como uma oportunidade para melhorar o que é a modernização administrativa ou a questão da inovação pública? E a terceira pergunta é outra vez esta questão, passando então do local para o internacional, Lisboa mais 21. A Nora disse que dos, salvo erro, 21 países da OIJ, 17 eram signatários. Se nós sabemos que o nosso país é signatário, se aproveitamos isso quando vamos desenvolver um projeto então para seguir um daqueles 19 princípios, a trabalhar a questão da avaliação, de políticas assentes em evidências, a questão da governança, do trabalho em rede, da igualdade de género, do acesso a direitos, do respeito pelos direitos humanos, da democracia. Se nós não sabemos se temos que nos informar, se temos que ir bater à porta de quem assinou o documento a dizer, olha, esqueceste de avisar, nós queríamos saber sobre isto, portanto vamos lá melhorar aqui a divulgação. Hoje o IPDJ e o Conselho Nacional da Juventude tiveram a fazer um webinar para explicar às câmaras municipais portuguesas que existe o Lisboa mais 21 e como é que podem começar a ativar.
Hoje foi a sessão para o norte do país, tiveram lá câmaras como Braga, Póvoa do Varzim, Porto, Gaia, tiveram bastantes câmaras, tiveram organizações de juventude. Ou se não sabemos nada disto, ou ainda não temos, mas se calhar eu vou tratar disso. Portanto, fica sempre este desafio. Este era o segundo painel. Portanto, já soube mais respostas, continuamos aqui com uma. Depois tínhamos mais um questionário para vocês. Desculpem que eu ainda estou a sistematizar o que é isto do trabalho digital com jovens. Portanto, há coisas que eu ainda faço de uma forma um bocado manual. De certeza que há um botão de acesso rápido. E tínhamos aqui um terceiro questionário. E fica aqui a questão, que era se o que nós estamos a fazer, se é engraçado para nós ou se é uma coisa importante. Nós falamos muitas vezes dos jovens que não têm valores, ou que foram eles que criaram o Covid, ou que os jovens não querem saber, ou que os jovens não percebem nada disto, ou que não têm competências, ou que não deviam votar. Mas às vezes se calhar são só estereótipos. E pegando outra vez em Lisboa mais 21, e estamos a falar desta questão de direitos humanos, e de tratar todos os cidadãos como cidadãos iguais, mas se calhar dar uma atenção especial aos jovens que estão a precisar de um apoio extra, sejam que tipo de cidadãos forem, e se calhar os jovens são alguns deles, porque estão a passar muitas transições de se conhecerem a si, de conhecerem a sociedade, de perderem o medo de interagirem com a sociedade, de perderem o medo de interagirem com os poderes públicos, com os técnicos. É importante trabalhar a participação democrática, é importante canalizar o ativismo que eles têm, ou a advocacia que eles têm para esta construção de confiança nos processos democráticos, nas instituições democráticas, sejam elas o governo, as câmaras, esta questão também da cidadania ativa, seja o voluntariado, o associativismo, trabalhar com ONGs, defenderem causas como a ação climática, por exemplo. Então a primeira pergunta para vocês era esta. Desculpem que eu esqueci de pôr aqui o código, portanto vocês não conseguem responder. Deixem-me só sair daqui rapidamente. Agora foi uma falha minha. Tentar vir outra vez aqui. Acho que tenho que deixar de compartilhar aqui, depois volto a compartilhar. Portanto, está aqui o terceiro questionário. Se vocês quiserem entrar, fica agora o desafio para a Sónia e para a Nora. Se quiserem responder, estejam à vontade. Também podem entrar e responder. Eu vou tentar partilhar outra vez o ecrã. E se realmente são anos especiais para estarmos a trabalhar esta questão da participação democrática. Temos assistido à ascensão de populismos, de extremismos, esta questão se há alguma apatia dos jovens, mas depois também vemos muito ativismo, muita vontade dos jovens de mudarem o mundo. Estamos a trabalhar estas questões e como é que as trabalhamos? Trabalhamos, por exemplo, ao nível das associações de estudantes, estamos a capacitar as associações de estudantes para perceberem que não é só organizar a viagem de finalistas, até que para o ano eles provavelmente não vão conseguir até Barcelona, ou Benidorm, aqui no caso português. Se eles estão a tentar, as associações de estudantes no secundário, por exemplo, é o primeiro apelo a concorrerem, a votarem e a elegerem, e a serem eleitos e a cumprirem um cargo, que deveria ser sobre representar outros jovens, se eles realmente sabem que existe o Lisboa mais 21 e se tentam trabalhar algum destes princípios durante o ano. A segunda pergunta era se vocês acham que a participação democrática dos jovens deve ser trabalhada, e temos aqui já opiniões diferentes, há quem pense que sim, há quem pense que não. Se é importante, que princípios é que os serviços públicos deveriam trabalhar para promover melhores políticas e programas? Nós agora já estamos a ter aqui mais respostas. E pegando sempre nesta questão, se nós vamos fazer aqui alguma mudança, seja uma revolução, uma inovação, uma melhoria de processos, o apoio ao desenvolvimento de qualidade, o que quiserem se chamar, nós vamos tentar pensar criticamente sobre o que nós fazemos e pensar que se calhar podemos fazer um bocadinho mais ou um bocadinho diferente. E estamos a passar por um ano extraordinário que se calhar puxa mais pela responsabilidade de todos. Quais são os princípios que devem guiar? Ou seja, para não começarmos a fazer coisas à toa, quais são os princípios? E a partir dos princípios, se calhar vamos trabalhar então objetivos, indicadores, a questão da visão. E vamos se calhar, porque tentar dar o primeiro passo é uma coisa assustadora, estamos a trabalhar no escuro, não sabemos como é que fazemos isto. Se calhar às vezes vamos tentar pensar o que é que já existe e aprender com os outros e pegar no telefone, mandar um e-mail, tentar ver o que é que está a ser feito. Então aqui era tentar descobrir que boas práticas é que existem de modernização administrativa, ou seja, que princípios é que nós, que estamos na área da juventude, podemos ir beber com quem está nas outras áreas. E é que nós estamos a falar de co-decisão, de mecanismos de participação, de diálogo construtivo,
haver programas municipais, ou seja, se calhar sermos mais proativos e não só reativos. Se esta questão que os municípios podem ser o catalisador destas agendas internacionais e nacionais, estamos no terreno e estamos espalhados em todas as cidades há um município, esta questão da participação, de chamar mais pessoas à mesa, de trabalhar com eles, discutir com eles, tentar avaliar com eles, como diz a Declaração Lisboa mais 21, ou seja, envolver em todos os momentos do processo. E isto cria aqui uma oportunidade porque se calhar a juventude é um espaço mais ou menos seguro, porque há esta questão de que os jovens são criativos, ou os jovens têm outros valores, ou os jovens têm outras experiências, e se calhar às vezes deixam de experimentar coisas na área da juventude, podem ser mais difíceis de testar, ou mais pesadas de testar com outros setores. Mas nós temos aquela coisa brilhante que é, somos transversais, ou seja, nós depois temos que prestar contas à educação, ao desporto, à ação social. Portanto, se calhar nós somos o espaço para servir de laboratório, para experimentar estes princípios, estas boas práticas, ferramentas novas, e tentar responder a um público que é altamente exigente. E uma vez mais a questão do Covid veio pôr isso em evidência, que é quantos de nós é que estão plenamente digitalizados nesta fase? Quantos de nós é que já estavam antes? Quantos de nós é que deixaram de estar visíveis aqui na Europa durante março até junho? Quantos de nós é que estão a fazer copy-paste ao plano de atividades para 2021 ou estão a perceber que o mundo mudou drasticamente e temos que trabalhar as questões de saúde mental, de desemprego, de precariedade, de inclusão, de acesso a direitos, de digitalização, de participação? Como cá estava a falar das associações de estudantes do secundário, vai haver eleições este ano ou vai ficar tudo congelado? É uma oportunidade para trabalhar o voto eletrónico, para trabalhar a melhoria dos programas das listas que concorrem, do que é o processo de eleição, do que é o mandato, do que é a prestação de contas. Será que estamos a ajudar os jovens a perceber o que é a sociedade, o que é o jogo democrático? Será que estamos a ajudar a melhorar a democracia? Então isto eram perguntas que nós queremos tentar fazer com vocês. Nós estamos à espera de 1500 participantes, portanto isto quase que não ia haver espaço para as respostas. E era isto que nós Flávio, tínhamos. posso? Desculpa. É que eu aproveitava, porque é mesmo sobre o tema que estavas a falar que existe aqui no chat uma pergunta que tem a ver com Lisboa mais 21 e que liga muito a tudo que estavas aqui a dizer, que tem aqui uma pergunta sobre como os jovens participaram em Lisboa mais 21 veem o seu próprio futuro, se são otimistas ou pessimistas e como se projetam. Eu penso que aqui a questão, por um lado, a Conferência Lisboa mais 21 teve lugar em 2019, ou seja, que se calhar os jovens hoje, depois desta crise da pandemia Covid-19, se calhar, não é se calhar, de certeza diziam coisas diferentes e tinham uma atitude bastante diferente. Mas o que se pode dizer na generalidade é que tanto nesta conferência como nos outros processos de cogestão e co-decisão que temos vindo a levar a cabo, as pessoas jovens nem otimistas nem pessimistas são, mas sabem bastante bem o que é que querem, ou seja, conhecem os seus direitos e conhecem formas de afetivar aqueles direitos e são reivindicativos dos seus direitos e reivindicativos para com o Estado ou para com o município, no caso por exemplo, aqui do município do Porto, para construir políticas e programas que contribuam para a afetivação daqueles direitos. No âmbito da Conferência Lisboa mais 21, houve espaços onde jovens ativistas, jovens do movimento associativo, jovens da política, jovens dos nossos parceiros das Nações Unidas partilharam as suas preocupações e debateram as propostas de solução. E, como disse também o Flávio, os jovens são um público muito, muito exigente, que às vezes parece que a juventude é assim tudo uma brincadeira e tempos livres, mas não se trata nada disso.
o movimento associativo juvenil tem uma perspectiva de futuro clara. Eu penso que vê-se também claramente, por exemplo, aqui já referido movimento da greve estudantil pelo clima, que temos aqui algumas questões que são muito caras para a juventude, nomeadamente a questão das alterações climáticas ou a questão da saúde mental da juventude. E o que foi interessante em Lisboa Mais 21 é que as perspectivas eram muito múltiplas, ou seja, por exemplo, uma pessoa jovem da Europa ou da América Latina conseguiu debater a questão das alterações climáticas, por exemplo, com jovens das ilhas do Pacífico, que veem essas questões de forma muito diferente e muito mais urgente. Ao mesmo tempo, dentro dessa diversidade também de perspectivas, os jovens que participaram conseguiram chegar a conclusões comuns, que devem, os compromissos que devem ser feitos e as formas como as políticas e programas de juventude devem ser conduzidos para efetivar os seus direitos. Ou seja, eu diria que se tivermos que escolher forçosamente entre otimistas ou pessimistas, eu diria otimistas, mas foi mais um realismo saudável e reivindicativo de políticas públicas transparentes e que efetivem os seus direitos. Obrigado, Nora. Eu sempre aqui, nós temos cerca de 9 minutos. Sim. Eu partilhava só com vocês um último mentimita, que era o da avaliação, e depois, se calhar, passávamos para as conclusões, agradecimentos e fechávamos, está bem? Vocês têm aqui o último mentimita. Eu vou tentar compartilhar outra vez o ecrã. Este era simplesmente para tentarmos avaliar se realmente fomos de encontro. Nós falamos desta questão que temos que avaliar as políticas, então também temos que avaliar estas sessões. E aqui a pergunta que é se realmente as políticas de juventude podem testar esta questão da inovação pública e da modernização administrativa. Se sim, se não sei, mas vale a pena tentar, porque realmente temos é que tentar descobrir novas formas de prestar melhores serviços públicos e se calhar aproximar mais a administração pública dos cidadãos. Portanto, temos 3 respostas para já para o sim. Uma prioridade, ou seja, se eu tiver que apresentar agora um relatório à minha vereadora, o que é que eu digo? Amanhã é para apostar já nisto. Temos aqui digitalizar e inovar. Ficamos a aguardar se mais alguém quiser apresentar alguma resposta. E temos um último, que era se vocês nos ajudassem a descrever então esta ação numa palavra. O que é que foram estes 90 minutos? Deu para aprender alguma coisa, para partilhar alguma coisa, sentimos bem com isto, foi útil? Se quiserem partilhar alguma palavra. Vocês podem responder a isto. Entretanto, eu se calhar ia passando já a palavra à Sónia para começarmos a fazer se calhar o fecho da atividade da ação. Temos aqui a primeira. Obrigado. Vocês podem responder, nós depois podemos tentar passar o que é que foi os resultados do Mentimita para a organização, mas se calhar eu passava já a palavra à Sónia, só por uma questão de gestão de tempo, está bem? Sim, acho que sim, vamos esperar ter alcançado o nosso objetivo com estas nossas 3... Estão-me a ouvir? Estou, certo, ok. Esperemos ter passado a nossa mensagem com os 3 olhares, com as 3 perspectivas diferentes para as políticas de juventude e para os instrumentos de gestão, acompanhamento e avaliação. Começámos com o Flávio a nível local, comigo com a apresentação nacional e com a Nora com o contexto internacional do Compromisso de Lisboa Mais 21. E que vão ao encontro do que todos desejamos, que é assegurar mais transparência, mais transversalidade, mais inclusão
e o nosso compromisso com a Agenda 2030 na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Da nossa parte foi, pelo menos do meu lado, e tenho a certeza que do Flávio e da Nora também, foi um gosto estar inscritos neste seminário tão importante e com uma abrangência de matérias tão elevada, uma complexidade, por um lado, de temáticas que são aqui abordadas ao longo destes 3 dias, e foi de facto uma aposta muito ganha o termos inscrito este nosso painel, que traz aqui a perspectiva da juventude e que o nosso desejo é que tenha sido bem refletida com as nossas as três intervenções e, sobretudo, com a possibilidade que nos deram aqui também de interagir connosco e de partilhar alguma informação, de crescermos sempre. Aproveitamos a oportunidade, vamos pôr no nosso chat os nossos contactos de e-mail mais diretos e qualquer dúvida que tenham, qualquer partilha que queiram fazer com qualquer um de nós, estamos inteiramente à vossa disposição e agradeço desde já também à Nora e o Flávio termos feito esta viagem em conjunto. Foi um gosto ter estado convosco. Vou pôr aqui o meu e-mail. Eu aproveitava também para agradecer, para me despedir, agradecer imenso à Sónia e à Nora pela paciência que tiveram comigo nos últimos dias. Realmente é uma oportunidade fantástica fazer parte do 25º CLAD e pessoalmente é realmente importante ter havido este painel de juventude, porque acho que vem valorizar bastante o que se está a tentar fazer em termos de inovação das políticas de juventude. Acho que é um marco importante realmente estarmos neste grande espaço. Queria também agradecer especialmente à Cecília pelo apoio que nos foi dando aqui no mural, pelos estímulos positivos que nos deu, e também um grande abraço ao Carlos Pereira do IPDJ, porque nos acompanhou naquela primeira fase de pânico, quando disseram que tínhamos que escrever um artigo que não era nada académico. Fica o desafio, nós puxamos no mural o roteiro para a construção da estratégia da Juventude do Porto, tem os nossos contactos, deem uma vista de olhos, passem a palavra aos gabinetes de juventude das vossas autarquias, mandem-nos perguntas, ajudem-nos a melhorar as nossas perguntas e a partilhar experiências e a transferir boas práticas. Da minha parte é tudo, obrigado Sónia, obrigado Nora, obrigado ao 25º CLAD e passo a bola à Nora. Muito obrigada. Eu queria reiterar tudo o que a Sónia e o Flávio disseram aqui de agradecimentos. Muito obrigada pela vossa atenção e espero que este nosso pequeno contributo tenha sido útil e que efetivamente a área da juventude se faz a representar aqui neste contexto que é o CLAD. E uma obrigada especial aqui à Cecília, que para além de nos ter ajudado aqui com este painel e pôr em prática aqui tudo, também foi muito entusiasta em acompanhar o conteúdo das nossas apresentações e a fazer também perguntas. Obrigada, obviamente, a Sónia, coordenadora do nosso painel. Obrigada, Flávio, também. E eu espero que no próximo congresso da CLAD também possamos participar e obviamente também que, entretanto, possamos ter também o feedback das pessoas que estiveram aqui ou as pessoas que a seguir vão ouvir esta gravação. Obrigada. Bueno, muchas gracias Sonia, Flavio, Nora. La verdad que fue excelente el panel, muy dinámico, súper interesante lo que están haciendo en Portugal. No hay tantas experiencias integrales y transversales como la que ustedes compartieron. Así que bueno,
me encantó escucharlos y me gustó mucho además la dinámica que utilizaron entre los tres para hacer la presentación. Son y 59, así que tenemos que dejar el espacio, porque ya termina el horario. Los veo en Colombia. Si todo sale bien, nos encontraremos en Medellín el año próximo, ¿sí? Muito Y bem. será un gusto. Bueno, que tengan buenas noches, Saúde. creo ustedes, o buenas tardes. Saúde, saúde Obrigada. para todos. Isso. Saludos. Saúde, saúde. Tchau, hasta luego. Tchau, tchau.